E é com muito carinho que eu comunico a todos os nossos ouvintes, internautas, espectadores que já se encontram aqui no Estúdio B, Santa Terezinha do Menino Jesus. Um servo de Deus excepcional, maravilhoso, meu amigo em particular, o queridíssimo diácono José Marcos da Silva Oliveira. Ele que está apenas há 4 dias da sua ordenação sacerdotal presbiteral. E agora ele vai conversar, papear, nada mais, nada menos do que na maior audiência do raio do alagoano. Vai externar o tamanho dessa alegria, desse sentimento nobre que o mesmo vem vivenciando no transcorrer destes dias, últimos dias. E no próximo sábado será o grande dia. Bom dia, mas muito bom dia, meu querido diácono Marcos Oliveira. Seja super bem-vindo ao Embalo Total. Que grata satisfação tê-lo conosco nesta manhã de terça-feira, Marcos. Saudações, estimados ouvintes do programa Embalo Total com Aline Canuto. Minha saudação e alegria em estar com você esta manhã, Aline. Você que é, de fato, uma amiga de longa data. Alguém muito próximo e que sempre se faz próximo, tem se feito próximo em nossa caminhada. A nossa alegria em vir hoje aqui ao seu programa, a fim de transmitir esse convite especial a toda a comunidade católica, mas também a toda a comunidade palmeirense, para a ocasião da minha ordenação sacerdotal. Eita, Marcos, foram 8, 10 anos. Eu sei que você tem uma vida inteira de dedicação às atividades religiosas, a esse chamado de Deus, há um certo tempo na sua vida. Mas eu acredito que será o padre mais jovem ordenado na nossa diocese de Alagoas, aqui de Palmeira dos Índios, e por que não dizer um dos mais jovens do nosso país, porque Marcos tem hoje 26 anos de idade e será ordenado no próximo sábado. Padre, eu estou certa desse dado estatístico, Marcos? Acredito que por hora sim, né? Enquanto não chegar um outro. Mas, de fato, essa é a minha idade, tenho 26 anos e estou, de fato, peregrinando há 10 anos dentro dessa perspectiva formativa de seminário. Então, no dia 12 de fevereiro deste ano, completei 10 anos de formação. Uma formação abrangente, uma formação séria, mas uma formação muito consolidada na verdade e tudo aquilo que compõe, de fato, a necessidade do ser padre no nosso tempo. Não somente intelectual, não somente comunitária, mas também espiritual, trazendo à tona os valores do Evangelho. Perfeito. Marcos, e você sentiu esse chamado na sua adolescência ou ainda quando da sua infância? Então, Aline, está presente em meu coração essa, não diria convicção. A convicção ela vai se estabelecendo à medida do tempo. Mas já senti assim, desde cedo, de muito cedo, desde terna infância, esse convite de Deus, né? Que foi de fato aprofundado, meditado, alicerçado neste tempo de 10 anos, dentro do seminário, fora do seminário, nas convivências e na própria dinâmica da vida. Marcos, você é natural daqui, de Palmeira dos Índios? Sim, sou natural daqui de Palmeira dos Índios. Eu estudei nos colégios no Caíque, estudei depois no Célia Margarida? Célia Margarida. Muito bem, manhã foi diretora, mas só acredito que foi um tempo antes dela, né? Isso Perfeito. mesmo. Depois estudei no Almeida Cavalcante e em seguida terminei e concluí no Humberto Mendes. De tal modo que terei a alegria de celebrar esse momento no próximo sábado, no ginásio, na quadra do Colégio Estadual Humberto Mendes. Então, e também há outra dinâmica por trás de tudo isso, uma dinâmica bonita e bem interessante de se pensar. Eu sou filho da paróquia de São Sebastião, lá no São Francisco. A paróquia está vivendo seus 30 anos de caminhada. Então, fazem 20 anos que aquela paróquia também recebeu uma ordenação. A ordenação de 8 padres. Né? Entre eles o padre Tiago, que é daqui da nossa cidade, o padre David, também daqui, o padre Cristiano e outros tantos. Então, 20 anos depois, dentro dessa realidade de 30 anos, eis que nós estaremos celebrando novamente uma ordenação. Olha só que bênção.
Marcos, você terminou os estudos ainda muito jovem, o segundo grau com 15 anos, 16 anos? Eu entrei no seminário com 17. Você entrou no seminário com 17. Terminei com 16 anos. Começou aqui no Propedêutico, Seminário São João Maria Vianney. Isso. 4 anos de filosofia. Como foi o teu Isso. percurso? Eu entrei no seminário em 2015, de maneira que em 2019 fiz no Seminário São João Maria Vianney, a quem sou muito grato, nos seus padres e professores. A filosofia, o propedêutico, que é o primeiro ano de formação, em seguida a filosofia, e dei continuidade aos estudos teológicos lá em Aracaju. De maneira que lá estive até 2023, seguindo, fazendo meu estágio diaconal, meu estágio seminarístico ainda, em Delmiro Gouveia, onde passei um ano, junto ao padre Adalto, ao padre Aderval. Lá celebrei a minha ordenação diaconal. Era uma maneira também de agradecer. Foi no Sertão a sua ordenação Foi no Sertão, diaconal? foi em Delmiro. E de fato me trazem boas lembranças a minha estadia por lá. E em seguida o bispo desejou e viu a necessidade de que eu vivesse o meu ministério diaconal em São José da Tapera. E de fato, até as últimas semanas lá estava. Há um ano fazendo o meu estágio diaconal, à espera, na expectativa, mas também vivendo de maneira plena esse ministério lá no Sertão, em São José da Tapera. O diaconato também é muito bonito, não é? Reverendíssimo já, né? Padre Marcos vai ser ordenado no próximo sábado. A gente estava conversando aqui em off, apenas 2 sacramentos que o diácono não pode ministrar, a confissão, conforme conversávamos, e a consagração. A Eucaristia vocês podem distribuir. Qual a principal diferença, Marcos? Eu acredito que a maioria das pessoas não conseguem decifrar ou apontar pontos assim peculiares, porque você já exerce a maioria, né, das atividades religiosas no dia a dia, mas tem alguns sacramentos que o diácono pode realizar e alguns que somente o sacerdote e o padre. Confere? Perfeito, Aline. Então, o diácono, ele é um servo, ele foi instituído para de fato servir. Então, ele serve à medida que prepara a mesa do altar, anuncia a palavra de Deus, fazendo o evangelho na Santa Missa. Pode haver em uma missa, por exemplo, padre, bispo, mas quem proclama o evangelho é o diácono. O diácono está para a Eucaristia no sentido de levar a comunhão aos doentes, aos enfermos, pode fazer também celebrações da palavra, pode assistir aos matrimônios, pode realizar o sacramento do batismo. A unção dos enfermos também. A unção dos enfermos não, ela está para o sacerdote. Certo. Mas há quem pense, por não ter muita clareza sobre o assunto, que é um degrau que se... Seria o primeiro. Mas não é um degrau. Não é um degrau. Na verdade, nem uma evolução. Porque não se deixa de ser diácono. Não se deixa de ser servo. Né? Então, você se torna, o sujeito se torna padre, mas trazendo consigo tudo aquilo que aprendeu, que viveu em seu diaconato. Sobretudo, essa dimensão de servo precisa estar e deve estar bem enraizada na sua vida, no seu ministério. E aí, como presbítero, você tem a possibilidade de celebrar e assistir os 7 sacramentos. Melhor, os 7 sacramentos. Os 7 sacramentos. Como você falou, Marcos, geralmente diz assim, o degrau. Primeiro a ordenação é a diaconal, depois a presbiteral, e só tem a terceira que é o bispado. É o episcopado. O episcopado, perfeito. Você almeja? Não. Tá tudo tão recente, né, Marcos? Tá tudo tão... Mas quem sabe, né? O chamado de Deus. Deixa eu perguntar algo curioso. Jovem, simpático, bonito, e tenho certeza... E agora me recordei de meu eternizado gigante da comunicação, Anselmo Robério, que faria a mesma pergunta se um sacerdote aqui estivesse ao lado. Mas Marcos, quando não participou do seminário, quando não adentrou em si na vida religiosa, Marcos teve namoradas, teve uma vida de um homem comum, vamos dizer assim. Foi difícil você ter que ceder algumas coisas para
abraçar, e principalmente os votos que você vai prestar agora quando o sacerdócio. Como é isso, Marcos? Principalmente já explana, por favor, a castidade, o voto de pobreza, dentre outros. Pois bem, de fato lembro com muita alegria e um senso de gratidão também a Anselmo Robério, né, em memória. Ele que de fato era alguém, um gigante da comunicação, mas também um grande amigo. Verdade. Então, quanto ao namoro, tive algumas experiências amorosas, mas de fato o chamado sempre foi mais alto e falou sempre mais alto ao coração. De maneira que de fato me expus a tudo isso e colho hoje a alegria de dizer que de fato a caminhada ela realiza. Não é meramente o ser alguma coisa, não, mas de fato o estar a serviço, é estar à disposição a princípio de Deus, a estar de fato nas mãos de Deus, porque é assim que me sinto e é assim que somos de fato postos nas mãos de Deus. O padre, como você disse, todo religioso deve de fato estar atento e viver a dinâmica do celibato, a dinâmica da pobreza, a dinâmica da oração, a dinâmica evangélica de um modo geral, né? É uma opção, sim, não só, mas também é uma atitude de observação. Nós não fazemos votos concretos de castidade, de pobreza e de obediência, né? Mas são conselhos evangélicos que devem ser por todos vividos. É uma disciplina da igreja. Ninguém entra no seminário não sabendo disso, né? Verdade. As renúncias em toda vocação existe e há de ter, né? Tudo isso para o bem não só próprio, mas bem da igreja, bem do povo de Deus. É de fato um alicerce que está em Deus. E uma maneira bonita de se pensar essas realidades, sobretudo a da castidade, é a dinâmica teológica que ela nos insere. Nós somos caminheiros, como diz a música, que marcham para o céu, né? Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Então, de forma sublime, é uma participação do céu já na terra. Quando você abre mão de uma esposa, quando você abre mão de uma família, no sentido sanguíneo, para abraçar a totalidade da igreja, aonde quer que ela esteja, aonde quer que ela envie. Para assim, na igreja, formar família, ser família. Mas também na totalidade do seu ser, na totalidade da sua vida. É uma entrega. É uma entrega. Então, se no céu nós viveremos uma realidade ou uma realização de liberdade quanto a vínculos mais próximos e mais estreitos como o matrimônio, então, na terra, o padre é convidado a já viver isso. Não sei se me faço entender. Com certeza. É um livre-arbítrio que cada indivíduo abraça sem nada em troca. E também, quando adentra na vida religiosa, no caso, você que vai se ordenar padre agora no próximo sábado, dia 10 de maio, a gente abraça isso de livre e espontânea vontade, sem nenhuma pressão, sem algo massacrante psicológico, porque tem muitas pessoas que se utilizam disso. Eu achei importantíssimo essa sua fala, Marcos. Quando alguém quer abraçar a vida religiosa, seja mulheres também, quando de congregações, né, que a gente sabe que tem muitas, quando o padre, seja num seminário que precisa estudar 4 anos filosofia, mais 4 anos teologia, mais o propedêutica, são 10 anos, uma década de dedicação, mas sabe que aquilo é de livre e espontânea vontade, que você vai estar abdicando de algo que talvez não fosse tão essencial na sua vida, para abraçar valores superiores. Mas isso é uma opção que a pessoa faz. Não entra lá e diz que é obrigado, como equivocadamente algumas pessoas assim pensam. Exatamente, não se é coagido a viver Perfeito. isso, e de fato não estou aqui com outras intuições, senão aquela de servir-me e colocar à disposição da igreja, do reino de Deus. Isso é muito importante, como você estava dizendo, salientar, porque é uma opção livre, mas é uma opção definitiva. Talvez no nosso tempo se acredite tanto que
O padre tem que ter uma mulher, o padre tem que ter isso, o padre tem que ter aquilo. Companheira. Mas desacreditando na própria condição e possibilidade de fidelidade do homem. Né? A gente vê isso muito sendo propagado nas famílias e tudo mais. Mas não deveria ser assim, mas não deveria ser desse modo. Pois é, mas foi instituído pelo próprio Deus deste modo. Então, olhando para a imagem de Jesus Cristo, do bom pastor, olhando para a sua liberdade em servir, sem amarras, sem medo, sem preconceitos, nós somos não expostos, mas nós abraçamos essa realidade, que à medida que é vivida, santifica também a nossa vida, né? Deifica a nossa vida, dá valores, nos faz experimentar valores para além daqueles habituais. Ô Marcos, e só corroborando, ilustrando suas palavras, o Marcos é detentor também de uma oratória que vou te falar, né? Meu amigo diácono, tem uma passagem no livro sagrado, nas Sagradas Escrituras, que diz assim: os eunucos que nasceram eunucos, né? Outros se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Eu acredito que é essa passagem que vocês abraçam muito. Outros já nasceram. Quem puder entender, entenda. Sim. Realmente é algo que a gente precisa estar muito além, precisa pedir realmente inspiração ao Espírito Santo, porque não é de uma fácil ou razoável compreensão por parte de muitos leigos e leigas, diga-se de passagem. E a formação, Aline, é algo sério. De fato, a igreja nos abraça, nos recebe com toda a honestidade, franqueza e abertura. Perfeito. Para nos formar. Não como quem, de fato, quer, de goela abaixo, aplicar uma doutrina. Não. Mas nós somos inseridos nela conscientes das exigências, mas também das alegrias decorrentes em abraçar essa causa que ela mesma um dia abraçou. A igreja é instrumento de Deus do mundo. Hoje poderíamos nos questionar, mas por que um padre? Qual a necessidade de um padre? A nossa cidade é privilegiada, pois há nela 6 paróquias. Então, há muitos padres, mas tenhamos certeza, meus caros ouvintes, um padre é fundamental na história de um povo, não só, mas na história do mundo. Porque, e aqui me dirijo a vocês de maneira geral, não só aos católicos. O que a ausência do padre causaria? Para a igreja, o seu maior tesouro é Jesus Cristo na Eucaristia. Para o mundo, o maior presente é exatamente poder estar inserido na vida de Deus através dos sacramentos. E os sacramentos só são possíveis graças à graça ministerial. E essa graça ministerial, ela advém e se enfatiza sobretudo, e nele, tão somente, a partir do sacerdócio, que age na pessoa de Cristo. Quem é que está celebrando a missa? Quem é que está, de fato, ali celebrando o batismo? O próprio Cristo. O próprio Cristo. Agindo na pessoa do padre. Sacerdote. Exatamente. Padre Marcos, a diácono e padre daqui a 4 dias. Jorge, bota ali aquela logo também que ele nos encaminhou. Faltam 4 dias. Você já tem alguma paróquia em mente que será direcionado? Sua Excelência Reverendíssima Dom Manuel de Oliveira Soares Filho já posicionou? Se você administrará alguma paróquia em particular? Se você será vigário de algum outro sacerdote ou de algum outro pároco? A partir do sábado está agendado para as 10 horas sua ordenação presbiteral. Qual será o destino do Padre Marcos depois de sábado, a partir das 10 horas da manhã? Então, Aline, de antemão o destino está nas mãos de Deus. Como toda a minha vida esteve e está desde que entrei no seminário, né? Foi um caminho de discernimento, foi um caminho de autoconhecimento, mas também de entrega. Quanto ao meu futuro, quanto a depois da ordenação, isso ainda está no coração de Deus. Tem nada né? O bispo ainda não nos disse nada. Mas é até interessante isso, sabe por quê? Porque esses últimos tempos, acho que essas últimas 4 semanas, eu estive tão dedicado. Passei uma semana em retiro, lá em Aracaju, junto ao querido Padre Peixoto. Depois também estive transmitindo alguns convites aos lugares os quais passei. Foram muitos.
entre Palmeira dos Índios, o Sertão, até mesmo em Aracaju, onde passei. Você fez teologia em Aracaju? Fiz em Aracaju, passei 4 anos em Aracaju. Filosofia aqui. Cursando teologia lá, filosofia aqui. Perfeito. Então, esse tempo de organização requer de nós essa tranquilidade, essa serenidade, mas também sem muitos atropelos. O nosso bispo, graças a Deus, é um homem ciente e consciente de tudo isso que nos envolve nesse tempo. Então, algo que sei e gostaria também de transmitir a vocês o convite é de que no próximo dia 11, Dia das Mães, domingo, às 19 horas, estarei eu tendo a graça de, na paróquia de São Sebastião, minha paróquia de origem, a qual levei e levo a todo lugar que vou, assim como também o nome de Palmeira dos Índios, porque na caminhada vocacional, Aline, nós passamos e nos encontramos com muita gente, nos expomos a muitos lugares e a pergunta sempre é: de onde você é? Verdade. Quem é você? Não, as minhas origens estão fincadas em Palmeira dos Índios, uma terra que de fato me orgulho, que senti muita saudade quando estava ausente daqui, pois o seminário é uma vivência de internato, né? Nós temos ocasiões de vir a Palmeira, mas tão somente em tempos de férias, em tempos extraordinários, mas é uma cidade que sinto falta, é um povo que amo de todo o coração e tenho o imenso prazer e satisfação de dizer: sou filho de Palmeira dos Índios, sou desta terra, né? Sou dessa comunidade paroquial. Então, dia 11, às 19 horas, lá na paróquia de São Sebastião, terei a alegria de celebrar a minha primeira missa. Que bênção, Marcos. E você já está convidando toda a coletividade palmeirense, adjacências, regiões circunvizinhas, paróquias pelas quais você percorreu no teu percurso, né? Enquanto servo de Deus, enquanto diácono, enquanto seminarista, enquanto coroinha. Acredito que foi em São Sebastião que Sim. você começou também enquanto coroinha. E assim, Marcos, eu queria aproveitar essa ocasião para lá de especial que você nos contempla em estar aqui conosco. Apesar dos pesares, né, tantos acontecimentos que entristecem, dilaceram nossa alma, a gente sabe que evangelização é algo que, infelizmente, as pessoas vêm deixando de lado cada dia que passa. Eu acredito que seja o principal motivo que a sociedade encontra-se tão escassa de fé e, às vezes, quando a gente chega a falar de Deus, é um tabu para muitos ou ignorância para outros. Mas a gente aqui, como a 104,1 é a emissora mais católica da cidade de Palmeira dos Índios, eu queria que você nos agraciasse. Jorge, por favor, pega aqui esse violão, que eu costumo dizer ao queridíssimo Dr. Ciro Maia, psicólogo e meu amigo particular, que só tem 2 pessoas que dedilham aqui no violão de Aline Canuto, que é o diácono Marcos, que daqui a 4 dias será ordenado padre, e Dr. Ciro Maia. E eu queria que você, por gentileza, nos agraciasse com a sua voz, com o seu coração, com o violão, que você também é mestre no assunto, que tornasse mais leve um pouquinho tantas coisas obscuras que a gente vem ultrapassando ultimamente. E que também fosse um momento de louvor agora para todos os ouvintes do Embalo Total da 104,1, um momento de fé, de oração, para a gente tentar alegrar um pouquinho o nosso coração, apesar dos pesares. Pois bem, Aline, e gostaria de antemão de agradecer, pois isso trago no meu coração. Não foi um caminho feito de maneira solitária. Há muitos nomes, há muitas pessoas que participaram e participam da minha vida, que ajudaram, que colaboraram, e acredito que há entre os ouvintes pessoas que de fato estiveram e estão diretamente na minha vida, diretamente na minha história, né? Você é uma delas. E gostaria de agradecer a todos vocês, aos de perto e aos de longe, pela força, pela alegria compartilhada, pelos gestos, muitos gestos de solidariedade nesse momento, muitas mãos estendidas, porque, não obstante, seja algo,
um tanto comum uma celebração litúrgica de ordenação, mas tem toda uma dinâmica de gastos também. Então muita gente tem se somado, tem ajudado, me ajudou em todo o pertivo e graças a Deus muitos benfeitores, pude contar com muitos benfeitores em todo o processo vocacional e agradeço, sou imensamente agradecido a todo este povo da minha Palmeira dos Índios e os levo no meu coração de tal forma que rezo por essas pessoas, rezo por seu pai, rezo por tantas pessoas que de fato fizeram e fazem da minha vida uma vida feliz. O padre é um homem não só de esperança, mas da esperança. E em um ano, no ano em que celebramos de fato o Jubileu da Esperança, gostaria de recobrar a você, fiel ouvinte, você que está aí no seu trabalho, isso, espectador, você que está em seu trabalho, você que está na sua casa, você que está no seu labor diário, você mãe, pai de família, não deixe de ter esperança. Mas a esperança não aqui nas pessoas, não nas coisas, não há esperança no dinheiro ou nas coisas triviais do mundo. Tudo isso passa. Tudo isso passa. O sofrimento também passa. As angústias também passam. Nós precisamos nos apegar a quem de fato dá fôlego à nossa vida, dá sentido, dá brilho e dá clareza da nossa existência. Então, não conseguiríamos e não conseguiremos ter de fato essa luz, esse sentido de vida, se a nossa esperança, se a nossa vida não estiver de fato nas mãos daquele que nos criou e nos chamou também e nos deu e concedeu o dom da vida diária. Se nós estamos vivos hoje, é porque existe um motivo. E não é um motivo tão discreto assim. O motivo da vida humana existir é porque Deus não só ama, mas quer que essa vida se realize nele. Se realize nele. Também aos jovens, né? Você que talvez nunca pensou no ser padre ou em ser padre, por que não pensar? Porque você, menina, moça, você que nunca pensou em ser freira, por que não pensar? É algo, meus irmãos, que não está, digamos assim, não é algo obsoleto hoje em dia. Não, é algo que existe. E as vocações alimentam no mundo o reino de Deus. São como flores no jardim de Deus. A dar saber do seu cheiro, a dar saber da sua presença, a dar saber da sua colaboração entre os homens. Muito bem, Padre Marcos. Quantas palavras emanadas de sabedoria, viu? Aqui no Estúdio B Santa Terezinha, nesta terça-feira, dia 6 de maio. Deixa a seu critério, viu? O que você quiser, manda que a gente tenta acompanhar. Que responsabilidade, viu? A todos vocês que nos escutam, sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e seguir sem me cansar, ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Confiemos, portanto, naquele que vive no ressuscitado. Oh,
Marcos, que bênção, meu querido. Olha, deixa eu reproduzir, tá, aqui na íntegra, mais uma vez o convite do reverendíssimo padre, já daqui a 4 dias, faltam 4 dias, reverendíssimo diácono José Marcos da Silva Oliveira. Temos a alegria de convidar Vossa Senhoria e família para a solene celebração eucarística, na qual serei ordenado presbítero da Santa Mãe Igreja pela imposição e oração consecratória de Sua Excelência Reverendíssima Dom Manuel de Oliveira Soares Filho, bispo aqui de Palmeira dos Índios, Alagoas, próximo sábado, dia 10 de maio, às 10 horas da manhã, no ginásio da Escola Estadual Humberto Mendes, aqui em Palmeira dos Índios, acontecerá a ordenação presbiteral desse jovem diácono, será o mais neo-sacerdote da Diocese de Palmeira dos Índios, apenas 26 anos. A gente fica enaltecido, eu fico cheia de orgulho por isso. Estava comentando aqui, não é, Marcos? Realmente é um grande presente de Deus, é uma dádiva, e a comunidade cristã católica da nossa diocese, e acredito de outras dioceses também, como Aracaju, se alegra nesse momento de grande celebração, que será a tua ordenação presbiteral, e a gente roga a Deus que você tenha um pastoreio belíssimo, como foi a tua vida, que ele seja muito fecundo, e gostei do seu emblema aqui, o seu lema: faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Inspirado naquela que tanto serviu e soube servir ao Senhor, né? A Virgem Maria. Então, minha gratidão, Aline, a você, gratidão à sua equipe, gratidão àqueles que de fato fazem este programa, minha gratidão a você, querido ouvinte, que nos deu a oportunidade de ser escutado nesta manhã. Peço encarecidamente a você católico, que reze por mim, que reze por este momento, que reze pelo eco dele, também em minha vida e na vida da igreja, para que de fato seja fecundo para nós dois, para o povo de Deus. Mas também peço a você que não é católico, a você que é evangélico, das suas diversas casas e denominações, que ore por mim. Estamos a serviço do reino de Deus, a serviço do amor, a serviço da palavra do Senhor. Então, estamos juntos. Nessa caminhada. Estamos juntos, um rezando pelo outro. Com certeza, sempre. Ô, Diácono Marcos, mas vamos encerrar com mais uma canção? Pega o violão de volta, por gentileza. Rapaz, o Ibope foi lá pra cima do embalo total. Não é todo dia que somos agraciados em ter uma personalidade, uma autoridade dessa aqui ao nosso lado. Bondade, a saudade estava grandiosa, mas como Deus é maravilhoso em nos proporcionar momentos assim. Marcos, sua despedida oficial e, claro, sobre canção, porque o Marcos, ele é um servo de Deus tão pleno, tão ungido, que além de todos os dons e talentos que Papai do Céu concedeu, ele também tem esse vozeirão, ele ama cantar, ele dedilha excepcionalmente bem no violão. Nossa, tem que depois pensar já também na carreira religiosa, mas com canções, viu? Tem que agregar alguma. isso. Não há meta alguma. Fica à vontade, Marcos. As famílias, que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. E quem sabe cantar e está em casa, canta também conosco. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, a nossa também. Marcos, gratidão, parabéns, meu querido. Que Papai do Céu te abençoe muito nessa missão que lhe será confiada no próximo sábado. Muito obrigada pelo seu sim, há muito tempo, né? A nossa fé, a nossa comunidade, e conte com nossas orações incondicionais. Sábado, 10 da manhã, no ginásio, na quadra do ginásio estadual Humberto Mendes. O meu convite a você irmão, a você irmã, a de fato se somar a nós, nesse momento de graça, nesse momento de júbilo, mas também de misericórdia de Deus. É Ele quem nos chama, é Ele que nos elege, é Ele quem dá sentido à nossa vida e existência. Amém. O nosso muito obrigada. Eu dialoguei nesta manhã de terça-feira, dia 6 de maio, com o diácono José Marcos da Silva Oliveira, que será ordenado padre no próximo sábado, dia 10 de maio de 2025, às 10 horas da manhã, aqui em Palmeira dos Índios. Ele é natural da terrinha, né? Natural de Palmeira dos Índios, a terra do amor, e sua ordenação presbiteral acontecerá no ginásio da Escola Estadual Humberto Mendes, e você é nosso convidado. Palmeira FM. Embalo total.